Enquanto o ser humano primitivo contemplava a presença da lua no céu noturno, ela despertava sua curiosidade. Segundo a lenda, um velho homem descobriu um objeto pequeno e brilhante enquanto cavava. Ao segurá-lo em sua mão, ele começou a crescer e crescer, até finalmente ascender aos céus e tornar-se a lua. Esse é o relato da lua, logo após o início da vida na Terra, milhões de anos atrás. A lua guarda um segredo, escrito em suas rochas, revelando uma história fascinante do passado. De onde ela veio? Qual foi seu papel na história da vida? Gerações têm olhado para o céu e se perguntado sobre isso. Agora, finalmente, a verdade está sendo revelada. É hora de olhar para a lua de uma nova perspectiva, deixando para trás o que sabíamos anteriormente. Esta é a história secreta da lua. As rochas lunares são como páginas de um antigo livro de história. As amostras coletadas pela missão Apollo nos deram o primeiro vislumbre de sua história épica. Essas rochas, provenientes de uma noite distante, nos transportam para um passado de bilhões de anos. Ao examiná-las minuciosamente, talvez possamos enxergar o que essas rochas testemunharam e relembrar os eventos ao longo dos tempos. Por décadas, os geoquímicos têm analisado amostras lunares e terrestres, descobrindo que suas assinaturas químicas são surpreendentemente idênticas. Os isótopos elementares presentes em ambos os corpos são praticamente os mesmos. Além disso, foi constatado que os elementos voláteis, de alguma forma, foram vaporizados. Essas pistas sugerem que a Terra e a Lua compartilham uma origem comum, uma origem marcada por eventos violentos. Diversas ideias foram propostas para explicar essas descobertas, mas uma teoria tem prevalecido por décadas, a hipótese do grande impacto. Há aproximadamente 4,5 bilhões de anos, o nosso sistema solar era um lugar agitado, repleto de atividade. Cerca de 20 protoplanetas rochosos orbitavam o Sol, competindo pela supremacia. Através de colisões e fusões, planetas maiores começaram a se formar, incluindo a Terra, que inicialmente não possuía a Lua. 80 milhões de anos após sua formação, a Terra enfrentou um impacto colossal. Eis que surge a Theia, um planeta rival menor, em rota de colisão com a Terra. Para um observador na Terra, a cena teria sido aterrorizante. No momento do impacto, a Theia é completamente destruída, arrancando as camadas externas da Terra que fica envolvida por uma atmosfera densa de rocha vaporizada. Ao longo de aproximadamente 100 anos, o disco de detritos orbitais esfria e se condensa, formando a Lua, ainda jovem e fundida. Essa teoria pode explicar muitos aspectos da Lua, mas enfrenta um desafio significativo: prevê que a Lua é composta em grande parte pelo planeta Theia. Ou seja, sugere que a Terra e a Lua são compostas de materiais diferentes. No entanto, isso não é o que observamos. Na verdade, a Terra e a Lua são como irmãs gêmeas, com composição química quase idêntica. A assinatura isotópica dos elementos presentes na Terra e na Lua é a mesma, indicando que elas são feitas dos mesmos materiais. Essa contradição levou os cientistas a proporem algumas ideias surpreendentes para reconciliar com as evidências. Uma dessas ideias é a hipótese do georeator. Segundo essa teoria, nos estágios iniciais da história da Terra, elementos radioativos, como urânio, eram abundantes no seu interior. Esses elementos poderiam se concentrar na superfície devido à força centrífuga. O resultado seria uma explosão nuclear subterrânea de proporções gigantescas. Nessa teoria, os materiais ejetados pela explosão gradualmente se uniriam para formar a Lua que conhecemos hoje. Essa explicação poderia facilmente justificar as semelhanças entre a Terra e a Lua. No entanto, essa teoria dramática apresenta suas complexidades. Alguns questionam se o urânio poderia ter sido concentrado o suficiente para gerar uma erupção tão poderosa. Pode ser necessário alterar nossa perspectiva quando nos deparamos com o desconhecido. O que devemos fazer diante disso? Questionar tudo. Depois de uma reavaliação da teoria do grande impacto, uma nova e fascinante ideia começa a surgir: a hipótese da sinestia.
Estamos cometendo um erro ao imaginar que um planeta sempre teria a aparência de um planeta. O grande impacto resultou na criação de algo completamente novo. Segundo essa nova teoria, a Terra foi atingida com uma violência extrema, sendo completamente pulverizada em um touro de rocha líquida, formando uma sinestia. A energia do impacto vaporizou a superfície, a água e a atmosfera, misturando todos os gases em questão de horas. A Terra se assemelharia a Júpiter, sem nada para se apoiar. A sinestia nos oferece uma nova maneira de resolver o enigma da origem da Lua. A Lua teria se formado a partir da chuva de magma que se condensou a partir do vapor de rocha. Durante anos, a Lua poderia ter orbitado dentro da sinestia, permanecendo oculta. Somente quando a sinestia esfriou e encolheu em sua órbita, a Lua foi revelada. A sinestia, então, se transformou na Terra, após esfriar por mais algumas centenas de anos. A conexão especial entre a Lua e a Terra é resultado de a Lua ter se formado dentro da Terra, quando esta era uma sinestia. Sinestias são encontradas em todo o universo. Agora, só estamos percebendo isso por meio de nossa imaginação. Embora a teoria da sinestia ainda não tenha sido comprovada, ela nos aproxima da resolução do segredo da origem da Lua. A Lua guarda bem os seus segredos. O que mais ela estaria escondendo? O que estou perdendo? O que está sendo ocultado da minha visão devido às minhas próprias suposições? Enquanto a Lua se transformava na desolada rocha que conhecemos hoje, é possível que ela tenha tido água líquida, talvez até mesmo vida. 2 vezes em sua história, o vulcanismo lunar liberou grandes quantidades de vapor d'água do interior para a superfície da Lua. Essas erupções massivas poderiam ter proporcionado água na superfície e uma atmosfera lunar, cerca de 4 a 4,5 bilhões de anos atrás. Imagine nadar em uma piscina de água lunar, observando a Terra primordial enquanto a vida evoluía. Em teoria, micro-organismos da Terra poderiam ter chegado por meio de impactos de asteroides e se estabelecido nessas águas. No entanto, se houve vida na Lua, ela não sobreviveu. Com o tempo, ocorreu a evaporação da água e quase toda a atmosfera foi perdida para o espaço. No entanto, a Lua deixou sua marca na vida de uma maneira diferente e mais profunda. Ela pode até ser o motivo de nossa própria existência. Enquanto a Terra evoluía, a gravidade da Lua estabilizou sua inclinação, protegendo a vida contra mudanças. Conhecer sua história é conhecer a nossa.